Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. E os nossos objetivos são preparar os alunos para a resolução da aula 11 do 8º ano e aula 10 do 9º ano do bloco 3 do projeto Avalia. Entender a habilidade de estabelecer relações entre tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Resolver questões em conjunto e propor questões como desafio para fixar o conhecimento. Vamos lá? Primeiro, nós vamos entender a habilidade. Vamos relembrar o que é tese. Vamos ver agora o conceito de tese. Tese, como vocês já viram na aula anterior, vem do grego tesis. Significa proposição intelectual. É onde o autor apresenta a sua intenção, o seu posicionamento em relação a uma determinada situação ou acontecimento. A gente sabe que tese é uma opinião crítica, é um ponto de vista, um posicionamento, são ideias defendidas por alguém. Sendo que a tese não é uma opinião vazia, a tese é uma opinião consistente, baseada em argumentos sólidos para defender uma teoria. Opinião é diferente de tese. Opinião, eu posso dizer que Maria é bonita, é minha opinião, tá? Tese não é isso. Tese é uma opinião consistente, com argumentos, ok? Que eu uso para defender aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho como verdade. Tá certo? Então, a minha tese precisa de argumentos sólidos para defender aquilo que eu acredito. Tese necessita de argumentos para embasar um ponto de vista. Então, você já sabe que tese não é uma opinião vazia. Tese é uma opinião cheia de argumentos, ok? Vamos ver aqui o que são esses argumentos? Os argumentos são os motivos, as razões utilizadas para convencer o leitor da validade da tese. Então, os meus argumentos para o meu ponto de vista são os motivos, são os porquês. Eu defendo isso, porque é assim, porque é assado. Então, você tem que dizer quais são os motivos da sua defesa, quais são os motivos da sua opinião. Isso a gente chama de argumentos. Vamos ver agora um exemplo. Vamos ler juntos. Num livro de conto, as personagens que praticam boas ações são sempre ilustradas como loiras de olhos azuis, enquanto as más são sempre morenas ou negras. Podemos dizer que esse livro é racista, pois, segundo o antropólogo Kapengele Munangan, do Museu de Antropologia da USP, ilustrações que associam traços positivos apenas a determinados tipos raciais são racistas. Vejam só, aqui a gente tem um trecho, tá, de um texto, que diz que um determinado livro é racista porque as personagens boas são sempre brancas, loiras, de olhos azuis, e as personagens ruins são sempre negras, tá? Pessoas pretas. Então, aqui nesse texto, a tese que ele está defendendo é de que um livro, quando aborda, que faz essa divisão entre personagens pela cor, é um livro racista, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu vejo um texto e eu tenho uma habilidade que vai trabalhar os argumentos que defendidos, eu tenho que identificar primeiro a tese, tá? Eu tenho que identificar primeiro a tese. E nesse trecho que a gente leu, qual seria a tese? Qual é o trecho que marca bem a tese? É esse daqui, ó. Podemos dizer que esse livro é racista. Aqui
nós temos a tese do texto. Ele está defendendo um ponto de vista. Qual é a defesa dele? Ele está defendendo que este livro é racista, tá? Achei a tese, agora eu vou procurar os argumentos que justifiquem por que desse livro ser racista. Por que da opinião dele está sendo uma crítica, fazendo uma crítica a esse livro, tá bom? Então, a gente tem aqui, ilustrações que associam traços positivos apenas a determinados tipos raciais, são racistas. Então, aqui a gente teria o argumento que defende a tese. A tese dele, esse livro é racista. Por que é racista? Porque associa traço positivo a apenas uma determinada raça, apenas quem são loiros dos olhos azuis. Então, eu tenho uma tese dizendo que o livro é racista e tenho um argumento que comprova a minha tese, que valida a minha tese, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer quando nós virmos textos com essa habilidade, questões com essa habilidade, é procurar a tese e depois o argumento, tá bom? Vamos aqui para mais um exemplo. O governo deve imediatamente proibir toda e qualquer forma de propaganda de cigarro, porque ele gasta todos os anos bilhões de reais no tratamento das mais diversas doenças relacionadas ao tabagismo. E muito embora os ganhos com impostos sejam vultosos, nem de longe eles compensam o dinheiro gasto com essas doenças. Vejam só, aqui a gente já tem a tese marcadinha, tá? Então, esse texto fala que a propaganda de cigarro deveria ser proibida. Olha aqui o posicionamento do autor. Ele diz que as propagandas devem ser proibidas, as propagandas de cigarro. Por quê? Aqui eu tenho a tese que ele defende. Mas por que ele defende a proibição de propagandas de cigarro? Olha aqui, porque se gasta muito para curar as doenças, para tratar as doenças relacionadas ao cigarro, relacionada ao tabagismo, ao vício do cigarro, tá bom? Então, aqui nós temos o argumento que faz com que ele ache que deva ser proibida a propaganda. Deve ser proibida a propaganda porque o governo já gasta muito para curar as doenças. Então, para que incentivar com a propaganda? Então, nós temos a tese e o argumento, ok? E vamos para a nossa resolução guiada de questões. Vamos ler o nosso texto. Esse texto vocês até já viram. Energia limpa. O homem é o único animal do planeta que causa poluição e danos ao meio ambiente. Isso acontece em parte porque a vida na sociedade de hoje utiliza grandes quantidades de fontes de energia poluentes, como os combustíveis fósseis, petróleo, gasolina, diesel, ou que causam transformações ambientais que prejudicam a natureza, como usinas hidrelétricas. Nas usinas, a força das águas represadas dos rios é utilizada para a produção de energia elétrica, que move praticamente tudo que você vê à sua volta. Essas usinas são a principal maneira de se obter energia. O único problema é que para construir represas e usinas é preciso alagar uma área enorme e muitas vezes mexer no caminho que o rio faz. Essa alteração do meio ambiente atrapalha a vida dos bichos e das plantas da região, além de mudar radicalmente a paisagem, muitas vezes destruindo belezas naturais. Também saem prejudicadas as pessoas que moram por perto e têm que se mudar por causa da inundação. Uma das maneiras de dar uma mãozinha para a natureza é usar as formas alternativas de energia, as chamadas energias limpas. A energia solar e a energia eólica do vento podem ser transformadas em energia elétrica. Além de serem fontes praticamente inesgotáveis, elas não deixam resíduos no meio ambiente. As energias limpas estão sendo cada vez mais utilizadas para construir
um futuro diferente para o nosso planeta. Vamos à nossa questão. No último parágrafo, o autor utiliza como argumento para defender a sua ideia: A. O resultado de uma pesquisa científica sobre o meio ambiente. B. O comentário de um especialista. C. A indicação de dados estatísticos. Ou D. A apresentação de benefícios de novas fontes de energia. Vejam só que o nosso item já reduz o argumento para o último parágrafo, tá? Mas lembrem-se do que a gente tem que fazer antes. A gente tem que procurar a tese. Então, qual é a tese defendida nesse texto? Qual é o que o autor defende, tá bom? O que ele defende? Ele é a favor de quê? Ele é contra o quê? É isso que você vai procurar. Então, a gente tem bem aqui, ó. Uma das maneiras de dar uma mãozinha para a natureza é usar formas alternativas de energia, chamadas energias limpas. Então, o autor desse texto defende que sejam usadas energias limpas, não só as energias causadoras de destruição do meio ambiente. E aí, no começo do texto, ele mostra todo o porquê dele ser a favor das energias limpas, tá? Ele diz que as energias comuns, elas danificam o meio ambiente, elas acabam com o curso do rio, ela acaba com a vida dos bichos, da plantação, além das pessoas terem que se mudar por conta da inundação das hidrelétricas, tá certo? Então, isso tudo que vem no primeiro, segundo e terceiro parágrafo justifica o porquê dele ser a favor da energia limpa e ser contra as hidrelétricas, tá? Mas o que o meu item quer é o argumento utilizado no último parágrafo. Qual seria esse argumento? Ele está dizendo que é importante as energias limpas, mas por que é importante? Olha, a gente tem bem aqui a tese, como a gente já viu, e aqui, ó, o argumento. Por que é importante utilizar energia limpa? Porque são fontes inesgotáveis e elas não deixam resíduos no meio ambiente. E aí, qual seria o argumento que ele utilizou? Ele mostrou, gente, os benefícios, tá? Ele mostrou os benefícios da utilização de energias limpas. Então, nós teríamos aí a letra D como resposta, a apresentação de benefícios de novas fontes de energia, ok? Vamos para a próxima. Temos aqui o texto Amor à Primeira Vista. Papel, plástico, alumínio. Modernas embalagens industrializadas são essencialmente confeccionadas com 3 matérias-primas, mas o resultado está longe de ser monótono. Desde que os especialistas em vendas descobriram que a embalagem é um dos principais fatores que influencia o consumidor, ela passou a ser estudada com mais atenção. Atualmente, estampas cores fortes, letras garrafais e formatos curiosos na tentativa de chamar atenção nas prateleiras dos supermercados. Produtos infantis, por exemplo, apelam para desenhos animados ou super-heróis da moda para derrubar a concorrência. Provavelmente é o caso do achocolatado que você toma de manhã, do queijinho do meio da tarde e até mesmo da sopinha da noite. Essas embalagens despertam o interesse dos consumidores de tal forma que muitas vezes eles levam o produto para casa mais porque gostaram da sua roupagem do que pelo fato de apreciarem o conteúdo. Vamos à questão. Um argumento que sustenta a tese de que a embalagem agora é a forma de conquistar o consumidor é que, vejam só que esse item já traz a tese na pergunta, tá? No comando. Mas você deve procurar onde está a tese no texto para ficar melhor, para clarear as ideias quando você for procurar os argumentos. Então, a gente tem aqui, ó. A embalagem é um dos primeiros fatores que influenciam o consumidor. Vejam só que lá no item
está dizendo que a embalagem agora é uma forma de conquistar o consumidor. Isso aqui é a tese, tá? Mas qual foi o argumento? O que foi que ele disse que faz com que isso seja comprovado? Que a embalagem é o primeiro fator que influencia o consumidor. Letra A embalagem passou a ser mais bem cuidada? Isso é um fato, mas é isso que faz com que o consumidor se atraia pela embalagem, o fato dela ser bem cuidada? A embalagem tem formatos muito curiosos? Tem, ok. A embalagem é objetiva vestir bem os produtos? Também. Os consumidores são atraídos pela embalagem? Também. Agora, o que seriam os argumentos que defendem a tese de que o consumidor é conquistado pela embalagem? Bem aqui, ó. Atualmente, estampas, cores fortes, letras garrafais e formatos curiosos na tentativa de chamar a atenção. Nós temos aqui o argumento que defende a tese, tá bom? Então, qual seria a nossa alternativa? Seria a embalagem tem formatos curiosos. A estampa de cores fortes, as letras garrafais, os formatos curiosos, tá certo? Então, seria a letra B, ok? Resumo da nossa videoaula de hoje. Primeiro, tese é quando o autor apresenta o seu posicionamento em relação a determinada situação, acontecimento, certo? É importante que você identifique a tese do texto primeiro, isto é, perceba o que aquele texto defende. E por último, em seguida, identifique os argumentos utilizados para validar o posicionamento do autor. Seguindo essa sequência, não tem erro, tá? E para a gente terminar, nós temos aqui o fixando mais, certo? Menos árvores derrubadas. Um argumento usado para defender a fabricação do papel de pedra. Veja que ele já está trazendo a tese, ok? Você vai procurar o argumento, mas isso não justifica que você vai deixar para lá a tese no texto, tá? Você vai procurar também a tese no texto. Segunda questãozinha do fixando mais, a dor de crescer. Para defender sua ideia, a autora do texto, vejam só que nesse item o comando não vem trazendo a tese, então é um item que é um pouquinho mais difícil. E para finalizar, revolução no cinema. Nesse texto, o argumento que sustenta a tese de que investir em películas tem sido a regra em todo o mundo e dá lucro é que, tá bom? Ele já vem trazendo, inclusive, o trecho do texto, ok? Boa sorte e até a próxima!